A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês, com todos nós. É com muita alegria que estamos novamente aqui reunidos nesse domingo frio, mas eu já esquentei aí só de ficar louvando o Senhor, né? E é maravilhoso nós podermos entender que quando louvamos a Deus, nós expressamos a Ele um louvor que é devido a Ele. Quando oramos, falamos com Ele. E tudo isso faz parte de um culto. Assim como agora, ouvir o que Ele tem a nos dizer dentro da Sua palavra. E é maravilhoso poder ter esse privilégio, meus irmãos. Digo a vocês que ontem também tivemos um privilégio maravilhoso lá no sítio do irmão Clóvis. E tivemos algumas pessoas visitantes ali no culto. Foi pregado o Evangelho e creio que a semente foi lançada aos corações daqueles que ali estavam. Hoje pela manhã tivemos o estudo de Timóteo e no capítulo 2 inicia-se uma exortação de Paulo à igreja para que a igreja ore, para que a igreja suplique, para que a igreja renda ações de graças a Deus por todos os homens. Então eu gostaria de lembrar os irmãos que nesta semana, a partir de hoje, durante a semana toda, os irmãos pudessem estar se lembrando de todos os homens, lembrando da sua parentela, lembrando dos seus entes queridos, lembrando das autoridades que governam este país, a fim de que eles conheçam o Evangelho, a fim de que eles conheçam Jesus, a fim de que eles conheçam a graça de Deus que veio ao mundo, dando oportunidade para que todos sejam salvos. É maravilhoso poder ser, irmãos e irmãs, instrumentos de Deus aqui nessa terra. Daqui a pouco, não estaremos mais aqui. Muito breve, Jesus há de voltar. E esse breve que eu falo, não tenho como datar uma data específica. É daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, não sabemos. Mas Ele vai voltar, muito em breve. Pois essa geração, ela tem esse privilégio, provavelmente, de ver o retorno de nosso Senhor Jesus. E se Ele decidir desligar o teu interruptor e o meu antes da sua vinda, assim também iremos, né? Estamos preparados para isso. Nesta noite eu gostaria de meditar com os irmãos sobre um tema que tem me chamado bastante atenção, não de agora, mas de alguns anos atrás. Deus fala ao meu coração a fim de que eu pudesse mudar a minha estrutura espiritual de uma maneira que eu compreendesse qual é a minha nova identidade em Cristo Jesus e viver em conformidade a essa nova identidade. Compreender que ser cristão é ser um discípulo verdadeiro de Jesus, alguém que segue de fato e de verdade seus passos, alguém que aceita os seus ensinos como verdadeiro e lhe obedece. Lhe obedece com a sua vida diária, demonstra isso nos seus relacionamentos aqui com o seu semelhante, com o seu próximo. Tem um texto de Lucas que eu gostaria que os irmãos olhassem comigo, capítulo 6. Apenas o verso 46, eu quero ler com os irmãos para dar início ao tema de hoje. E esse tema de hoje é as características de um verdadeiro cristão. Eu observei que Deus tratou este assunto em alguns sermões anteriores, usando irmãos aqui que estiveram pregando. E quando eu fui preparar então essa mensagem, esta semana, eu disse: é isso, Senhor, que Tu queres que eu leve à Tua igreja. Veja só o que diz o texto. E por que me chamais Senhor, Senhor,
e não fazeis o que eu digo? Incline seu rosto, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor. E nesta hora queremos que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos fale, encha o nosso coração da Tua palavra, ministre a cada um, Senhor, na sua mente, de maneira que essa palavra do Senhor, ela produza os seus efeitos. Produza os seus efeitos na minha vida e na vida de cada um dos ouvintes nesta noite. Na vida de cada um dos ouvintes ali que estão nos assistindo online. Rogamos ao Senhor que Teu Espírito visite nesta hora a cada um, para que surta os efeitos que são necessários na nossa vida, como cristãos que somos. Nós Te louvamos e Te bendizemos, Senhor, Te exaltamos pelo Teu grande amor, graça, bondade, misericórdia derramada em cada um de nós. Obrigado, Senhor. Te bendizemos mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Amém. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Nós vivemos uma época, uma geração, onde muitas pessoas se autodenominam cristãos. Eu sou cristão porque quando eu era criança, alguém me batizou e eu me tornei cristão. Deixei de ser então um ímpio, uma pessoa que está longe de Deus. Não é assim que algumas igrejas ensinam? Então eu me tornei cristão porque um dia alguém falou de Cristo. E eu achei legal aquilo e falei, poxa, é verdade, esse Cristo é legal. Esse Cristo é um homem diferenciado e os seus ensinos é diferente. Ele fala de amor, ele fala de misericórdia, ele fala de graça, de bondade. E eu acho que eu vou crer nesse Cristo, hein? Porque parece que é bom. Essa gente que crê em Cristo, elas me atraem porque elas são diferentes. E eu quero ser igual a eles. De fato, crer em Jesus é importante, sim, para ser cristão. Crer em Jesus é o ponto principal para ser um cristão. Porém, não só crer em Jesus, porém não só dizer que Ele é o seu Senhor e isso basta. Você já se tornou um cristão agora. Isso não basta. Jesus, nesse texto de Lucas, ele disse assim, por que você me chama de Senhor? Ou seja, as pessoas ali estavam crendo que Ele é o Cristo, dizendo, olha, Tu és o Senhor. Senhor, Senhor. Aí Jesus disse, mas vocês chamam de Senhor, mas vocês não fazem o que eu digo. Vocês não estão fazendo o que eu digo. Então só dizer que você crê em Jesus não basta. Tem que fazer o que Ele diz. E para fazer o que Ele diz, você precisa conhecer o que Ele diz. Precisamos conhecer o que Ele fala na sua palavra a respeito dEle mesmo e a respeito da nossa situação diante de Deus o Pai. Precisamos conhecer qual é a razão pela qual Jesus veio. Precisamos entender que Ele trouxe uma boa notícia para nós de que nós estávamos perdidos e condenados e que agora nós temos a condição de mudar o nosso estado de vida, mudar o nosso destino, ter um relacionamento íntimo com Ele, a fim de experimentar essa vida que Ele diz que nos deu, que é a vida eterna, e não ficar somente de ouvir falar de Jesus.
essa experiência pessoal com Ele, sentir Ele dentro de você pelo Espírito que foi dado, experimentá-lo na sua essência, desfrutar da sua presença, amá-lo pelo que Ele é e pelo que Ele fez. Então essa experiência, esse relacionamento íntimo com Jesus, vai trazer características na sua vida que demonstram de fato e de verdade que você é um cristão verdadeiro. Não ser como estes a quem Jesus repreende, dizendo: vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem o que eu quero. Vocês não fazem o que eu mando. Vocês não fazem o que eu ensino. Vocês não fazem, ou melhor, vocês não seguem o meu exemplo. Então, simplesmente dizer que crê em Cristo não produz uma mudança de vida. Não produz uma mudança de vida. Crer em Cristo precisa estar acompanhado de uma confiança completa nele. Conhecê-lo, saber quem Ele é, saber o que Ele fez, saber que Ele foi para o céu e saber que Ele vai voltar. Infelizmente, então, só afirmar que crê em Jesus e não mostrar uma vida diferente em conformidade aos seus ensinos, isso pode estar gerando dentro de você uma falsa fé, uma falsa segurança de que você está salvo. A Bíblia é a palavra de Deus. Ontem eu mencionei a respeito da Bíblia lá no culto. Um livro escrito por 40 homens diferentes. 40 homens. 31 no Velho Testamento, 31 escritores no Velho Testamento e 9 no Novo Testamento. Escrito num período de 1500 anos, em 3 continentes diferentes. E você lê de Gênesis a Apocalipse e você não encontra contradição entre os livros. Dentre esses autores nós vamos encontrar reis, profetas, médicos, pessoas que não tinham estudo, mas que Deus utilizou para que deixasse registrado para nós as suas verdades, e essas verdades transformassem a nossa vida, para que a nossa vida refletisse Jesus onde nós estivéssemos. Não simplesmente aqui, num lugar onde cultuamos a Deus, mas principalmente fora deste recinto. Fora dessas 4 paredes, as pessoas pudessem olhar para nós e dizer: esses são seguidores de Jesus. Olhar a nossa face e ver em nós refletindo a vida de Jesus. Então ser cristão não é simplesmente você declarar que você é cristão, mas que a nossa vida prática demonstre realmente quem nós somos. Uma vida diferente. Uma vida diferente. E eu quero mencionar algumas dessas características que encontramos principalmente em alguns textos da primeira epístola de João. João, o apóstolo mais idoso neste caso, porque os demais já morreram, tinha aproximadamente 90 anos quando ele escreve essa epístola. Já estava bem ancião. E ele não foi o único apóstolo, ele foi o único apóstolo que não foi martirizado, morreu de velhice. E ele foi guardado por Deus para registrar coisas maravilhosas a respeito da pessoa de Jesus. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós vimos ali a declaração de que João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando nós olhamos as epístolas, nós vemos ali que os seguidores desse Verbo, eles tinham características que demonstravam de fato que eram discípulos do Verbo, que se fez carne. Então João é uma carta madura para uma igreja madura, que mostra para a igreja quais
seriam as suas características que evidenciariam uma transformação de vida e que traria de fato e de verdade a condição desse crente demonstrar que é servo e serva de Cristo, que é um discípulo de Cristo. Eu convido você a abrir em 1 João capítulo 5, verso 13. Uma dessas verdades que nós encontramos nesse livro, e a ênfase que ele dá, é de que o verdadeiro cristão, ele tem uma certeza, que ele possui uma certeza que ninguém pode tirar dele. Uma certeza maravilhosa, que deve então nortear nossa vida aqui na terra. E essa certeza é a respeito do que ele diz aqui em 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes o que, irmãos? A vida eterna. Quem são esses que sabem que têm a vida eterna? A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então o livro de 1 João, ele foi escrito para não deixar nenhuma sombra de dúvida. Olha, sombra de dúvida quanto à certeza da vida eterna. Para aqueles que verdadeiramente creram em Jesus como o único e suficiente Salvador. Esse dom gratuito de Deus que foi nos dado, ninguém possuía esse dom, essa vida eterna, antes de crer em Jesus, antes de nascer de novo. Ele possui sim uma alma eterna, porém uma alma condenada ao inferno, porque nasceu num estado de pecado, destituído da glória de Deus. É pecador por natureza. Ele não é pecador porque peca, mas peca porque é um pecador por natureza. É uma natureza pecadora. Portanto, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, porém existe sim dentro do homem a eternidade. Foi assim que Deus nos fez, eternos. A alma é eterna, porém essa alma está morta. E há necessidade de crer em Jesus para nascer de novo. O novo nascimento então produziu em nós a vida eterna, vida de qualidade, vida abundante, a vida do próprio Cristo dentro de nós. E é dessa vida que aqui João está tratando. Vocês receberam a vida eterna, vocês que creram em o nome do unigênito Filho de Deus. Vocês agora têm vida, a vida do próprio Filho de Deus, a vida de Cristo. Isso é muito importante para nós que somos cristãos, porque a nossa fé, ela se fundamenta e ela se alicerça e ela cresce e ela amadurece conforme o entendimento que nós vamos tendo dessas verdades que são fundamentais para a nossa vida cristã. O cristão então não vive na dúvida quanto à sua questão da salvação. Eu estou salvo, eu fui salvo em razão de que eu nasci de Deus. Foi-me dado um presente, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Essa vida que só Deus tinha, agora Ele dá a todo aquele que crê no seu Filho unigênito, que pagou o preço da nossa salvação lá na cruz do Calvário. E ao crer nessa verdade, então você recebe de Deus gratuitamente a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É gratuito. Você recebe por fé, crendo em Jesus. Então o cristão, ele possui uma segurança, uma certeza, porque ele crê no que Deus diz a respeito de você que creu em Jesus. Ele acredita nisso. Então você pode descansar em Deus sabendo que você recebeu uma dádiva, um presente que você não podia comprar, com seus esforços, com as suas obras, com a sua religião, com a sua placa de igreja. Mas você tem a vida eterna porque você creu no único e suficiente Salvador, que é Jesus.
E você não pode perder algo que é eterno. Porque se a vida eterna pudesse ser perdida, então não é vida eterna, é uma vida temporária. Mas a Bíblia afirma claramente, é vida eterna. Ninguém perde algo que é eterno. Hoje cantamos uma canção linda aqui, né? Eu nasci para te adorar. De fato, meu irmão, minha irmã, nós nascemos para adorar a Deus quando nós recebemos um novo nascimento. Aí iniciou a minha vida de adoração. Aí eu nasci para adorar a Deus, de fato e de verdade. Quando eu nasci, quando Deus me deu um novo espírito, quando eu me reconciliei com Deus por meio de Cristo, eu nasci de novo, sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E começa esse novo com a vida eterna. O novo começou com a vida eterna, o presente de Deus. E agora eu quero ir desfrutando dessa vida eterna. Eu quero entendê-la. Eu quero compreender qual é a sua essência. Que vida é essa? Então quando eu olho para Jesus, eu vejo a vida eterna. Quando eu olho os exemplos de Jesus, quando eu vejo Ele falando, quando eu vejo Ele ensinando, quando eu vejo Ele exortando, quando eu olho para Jesus, eu vejo ali a vida eterna se manifestando. Quando eu vejo os apóstolos trabalhando nas suas missões, de anunciar a Jesus, custe o que custar. Custe o que custar, eu vou anunciar Jesus. Vou morrer amanhã, eu vou anunciar Jesus até a minha morte. Os apóstolos assim viveram. Viveram assim. Porque eles compreenderam que essa vida eterna, ela é inigualável, ela é poderosa. É a vida de Cristo em cada um dos cristãos que de fato são cristãos. Que creem e estão seguros nessa palavra de Deus de que diz que você tem a vida eterna. E você descansa nessa palavra. Ainda lendo 1 João 5, 11 e 12. João 5, é o mesmo capítulo que nós estamos, mas o verso 11 e 12 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Não está numa religião. Está em Jesus. Está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem o que, irmãos? Ali? Está declarado? A vida. Que vida? A vida eterna. Então quem não tem o Filho, não tem a vida eterna. Quem não tem o Filho, não tem. É Deus dizendo aqui na sua palavra. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho, não tem a vida. Você pode se espernear. Você pode sapatear, você pode brigar, mas você não tem. Se você não tem o Filho, você não tem a vida. Mas se você tem o Filho, você tem a vida. Então muitos dizem crer em Jesus, mas quando confrontados com uma pergunta que eu gosto sempre de fazer no meu evangelismo pessoal, eu gosto de perguntar para a pessoa: se você deixar esse corpo hoje, para onde você vai? Em outras palavras, se você morrer hoje, para onde você vai? Onde você vai passar a eternidade? Para minha surpresa, eu escuto de pessoas que se dizem cristãos, e também alguns de alto nível dentro de uma congregação cristã, pastores inclusive, que afirmam o seguinte: eu não sei. Se eu permanecer, se eu me esforçar, se eu não pecar, eu vou para o céu. Mas se acontecer de Jesus me chamar, ou se acontecer o arrebatamento da igreja, vai depender de como eu estou. Se eu
Deus me livre, hein? Se eu briguei com a minha esposa, se eu desobedeci minha mãe e meu pai, se eu discuti com meu patrão, Jesus volta justamente nessa hora, eu não vou. Eu não vou. Mas por que essa dúvida? Por que essa colocação? Porque não estão estruturados na palavra. Porque não conhecem essas verdades. Porque passam as suas vistas grossas, cheias de religiosidade em cima de um texto. Não deixa que o Espírito Santo os ilumine e mostre para eles a respeito dessa questão que é principal na nossa vida. Saber que se eu partir hoje, eu vou ao encontro do Senhor. Eu estarei com Ele imediatamente. Eu não vou para um lugar chamado aí por alguns de purgatório, não. Ou vai para o céu ou vai para o inferno, não tem lugar intermediário. Não tem um lugar aí onde você vai e fica dependendo das orações das pessoas aqui na terra para passar você de nível. Não. Porque o homem está ordenado à morte uma só vez, vindo depois disto o juízo. A morte chega, o juízo chega. Não tem segunda chance. Morreu, acabou. Você decide em vida para onde você quer ou onde você quer passar a eternidade. Então o texto da palavra, ela mostra para nós que essa certeza absoluta da nossa salvação é em razão de que recebemos um presente. E nós nos apropriamos desse presente dado por Deus, que é a vida eterna, e por tê-la nós estamos seguros. Não há dúvida. Então a sua fé, ela está fundamentada na palavra de Deus e não no achismo dos homens. Aliás, nem no nosso próprio achismo. Eu acho que eu vou para o céu. Nós podemos afirmar com toda certeza que nós vamos para o céu, porque cremos em Jesus, porque temos a sua vida, porque recebemos a vida eterna, porque somos dele e dele para sempre. Não perdemos algo que é eterno. Não se pode perder algo que é eterno. Então essa certeza da salvação, se você ainda não a tem hoje, eu gostaria de citar 3 textos bíblicos, que talvez são importantes para a tomada de decisão, para uma tomada de decisão sua nesta noite. Para que você não saia daqui na dúvida, que ao sair pela porta, você possa ter certeza absoluta de que se algo acontecer com você ali na rua, e você deixar esse corpo, você vai direto com Deus. Você vai à presença de Deus. Você vai morar com Ele para sempre. Então essa certeza da salvação vem somente quando confiamos em Jesus como nossa única esperança de salvação. E em ninguém mais. Algumas pessoas, irmãos, acreditam que por ser membro de uma igreja ele é salvo. Outros acreditam porque nasceu num lar cristão ele é salvo. Outros acreditam que porque ele diz crer em Jesus, ele já está salvo. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a salvação vem pela fé única e exclusiva na pessoa de Jesus. Só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Se você acreditava ou acredita ainda que existem outros mediadores, saiba que não existe outros mediadores. Só há um mediador, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem e como homem morreu na cruz do Calvário para resgatar a nossa humanidade, para nos dar a oportunidade de vivermos eternamente com Ele. Esse texto está em 2 Timóteo 2,5. Atos 4,12.
Em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu a ninguém foi dado outro nome no qual devemos ser salvos. Você creu em Jesus? Como único nome, não há dois nomes para ser salvo. É só o nome de Jesus. O nome, tem uma música que diz, o nome mais poderoso do universo. O nome de Jesus. Em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu ninguém foi dado outro nome no qual devemos ser salvos. Esta igreja aqui existe, porque aqui estão os salvos anunciando a salvação que receberam pela graça de Deus a outros homens que ainda não são salvos. Ela existe com o propósito de unir pessoas que creem nesse mesmo Deus, que creem na salvação dada por Jesus, se reúnem, adoram a Deus, louvam a Deus, oram a Deus e pregam esse Deus. Pregam a Jesus. Para que outros creiam, assim como nós cremos, que Jesus é o único Salvador. É o único nome no qual devemos ser salvos. E João 14,6, que todo mundo conhece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai. Prestou atenção no que diz ali? Não é ninguém vai ao Pai. Ele não está dizendo ninguém vai ao Pai. Ele diz ninguém vem ao Pai. Porque logo em seguida ele diz, eu e o Pai somos um. Somos um. Com isso ele está falando a respeito da sua divindade. Ele está afirmando que ele é Deus. O Deus encarnado que se fez homem para nos salvar. Então, se sua esperança de salvação de fato está em Cristo, ou está na sua religião, a sua esperança de salvação está nas suas obras, no que você faz ou deixa de fazer, ou está única, exclusivamente na pessoa de Cristo? A minha está única, exclusivamente na pessoa de Cristo. E a sua? Você sente que você tem necessidade de Cristo todos os dias da sua vida? Você sente essa necessidade de Cristo todos os dias na sua vida, de fluir de dentro de você esse Cristo que habita aí dentro? Você sente essa necessidade? Ou você está apático a essa vida eterna que você recebeu? Você não se interessa pelas coisas de Deus. Você não sente amor pelas coisas de Deus. Você não se sente triste pelas almas que estão perdidas. A característica do verdadeiro cristão é que ele não só ama a Deus, mas ele demonstra esse amor a Deus quando ele olha o seu semelhante que está perdido. Quando ele olha o seu próximo que não conhece a Cristo. Quando ele vê que aquela pessoa ela está perdida e que ela não tem um rumo, ela não tem uma direção, ela está no mundo com um vazio enorme dentro do seu coração e que esse vazio é só Jesus que pode preencher. E ele sabe que é verdade porque o cristão verdadeiro, ele sente isso nele. Ele sente que ele foi preenchido por Deus, que ele é feliz, que ele tem paz, que ele tem alegria de ser um cristão. Ele não se envergonha de dizer que ele é um cristão. As pessoas sabem que você é um cristão lá no seu trabalho, mas um cristão de verdade. Um cristão que ama Deus, que ama Jesus, que quer que a vida de Jesus flua para alcançar outras pessoas. Lá na faculdade, aqui tem universitários, lá na faculdade você é conhecido por ser um cristão verdadeiro. As pessoas olham para você e vê no seu semblante, nas suas palavras, nas suas atitudes, no que você, da maneira como você vive, que você é um seguidor, um discípulo de Jesus.
somos salvos pela graça de Deus, pelos méritos de Jesus. Suas obras não te podem salvar. O cristão verdadeiro crê que ele é salvo pela graça, o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Ainda em 1 João capítulo 1 agora, versos 5 e 7. João 1, 5 e 7 diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz é andar em conformidade com o caráter e a revelação de Deus expressada na vida, morte e ressurreição de Cristo em favor da humanidade. Este andar se refere a um estilo de vida. Qual tem sido o seu estilo de vida? A sua maneira de viver, como cristão que você diz ser. O estilo de vida. Qual é esse estilo de vida? Sendo assim, se alguém diz que é cristão, mas sua maneira de viver anda em total inconformidade com os ensinos de Cristo, essa pessoa está mentindo. Estamos mentindo. Se não andarmos em conformidade aos ensinos de Cristo, estamos mentindo. Estamos nos enganando a nós mesmos. Estamos vivendo uma falsa fé. Essa novidade de vida, ela não pode se expressar apenas em alguns momentos como este, aqui. Essa novidade de vida, essa vida eterna, ela não pode ser expressada só num culto de 2 horas. E o restante do dia, das horas do dia? Como a expressamos? Como expressamos essa novidade de vida? Lá em Romanos, Paulo orienta a igreja e diz: andai em novidade de vida. Por quê? Porque você recebeu uma vida nova. Nós recebemos a vida eterna, que o mundo não tem, que as pessoas sem Cristo não têm, porque não querem Cristo. Mas nós a temos. Então vamos andar em novidade de vida. Vamos andar em novidade de vida ali com as pessoas. Vamos andar em novidade de vida dentro do nosso casamento, da educação dos nossos filhos, dos nossos relacionamentos. Que o seu funcionário saiba que você é um seguidor de Cristo. Que o seu patrão saiba que você é um seguidor de Cristo. Que o seu vizinho saiba que você é um discípulo de Cristo. E que você está andando em novidade de vida. Antes você era um pecador, incapaz de não pecar. Mas agora você é um filho de Deus que pode não pecar. Você faz a escolha. E você tem esse poder dentro de você, porque você tem a vida eterna. Você pode não pecar. O que alguém verá na sua vida e na minha, se nos filmar 24 horas por dia? Pense nisso. Será que eles vão ver que, no geral, lá nessas 24 horas, nós verdadeiramente estamos servindo a Deus e obedecendo a Deus e praticando as obras de Deus? O que ele verá na nossa vida? Certa vez, uma família de crentes estava evangelizando no bairro. E ao chegar no seu vizinho, ele convida o seu vizinho para ir ao culto. Olha, vamos ao culto. E o seu vizinho diz: olha, eu não tenho tempo para ir na igreja, porque eu estou lendo um livro.
eu estou sem tempo, eu tenho que terminar de ler esse livro. Passado mais uma semana, ele convida novamente seu vizinho fala, não terminei de ler o livro. Eu tenho que terminar primeiro. Passado mais uma semana, ele disse à sua esposa, não vamos convidar nosso vizinho esse domingo para ir ao culto. Deixou passar aquela semana. Na outra semana, ele convida novamente seu vizinho, e o seu vizinho falou para ele, falta pouco para eu terminar de ler o livro. E eu prometo para você que, depois que eu ler esse livro, eu decido se eu vou visitar você lá na igreja ou não. Passou mais uma semana, e ele vai lá insistentemente falar com o seu vizinho. Vizinho, terminou de ler o livro? Terminei de ler o livro. E eu vou com vocês ao culto. E chegando lá no culto, teve uma mensagem evangelística. A pregação do evangelho. Falando que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Falando que aquele que está em Cristo tem uma vida nova, uma vida diferente. A sua casa é uma casa de louvores a Deus. A sua casa se escuta louvores a Deus. Não escuta brigas, discussões, maledicências, palavras torpes. Se escuta palavras de bênção, orações, gratidão a Deus. Ninguém fala mal dessa pessoa porque é uma pessoa que vive em obediência a Deus. É uma pessoa agradável, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa que se preocupa pelo seu próximo. E lá a pregação foi dizendo isso, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e você quer ser uma nova criatura, venha para Jesus, convidando a pessoa a crer em Jesus e a confessá-lo como o Senhor Salvador da sua vida. Aquele vizinho levanta a mão e diz, eu quero. E eu quero dar um testemunho. Eu posso? Pode. Meu vizinho sempre me convidou para vir ao culto. E eu sempre dizia para ele que eu estava lendo um livro. E hoje, vizinho, eu quero dizer para você que o livro que eu estava lendo é a sua vida. A vida da sua família. Eu estava observando como vocês são pessoas que realmente se amam. Eu estava observando como você respeita seu esposo, você se respeita um ao outro. Eu estava observando que seus filhos são diferentes. E se eu quero ser cristão, eu quero ser um cristão verdadeiro, porque eu tenho exemplo. Eu quero ser como esses cristãos. E hoje eu quero dizer que eu me converto a Cristo Jesus, porque eu vejo uma diferença na vida desses crentes. E eu quero essa vida para mim. Eu quero essa vida. Ser cristão hoje nesse mundo não é fácil, meus irmãos. Por que não é fácil? Porque tem muita mentira sendo pregada por aí. Tem muito evangelho falso sendo pregado. Venha para Jesus que seus problemas vão se acabar. Venha para Jesus que você vai se tornar uma pessoa rica. Venha para Jesus que essa doença que você tem vai ser curada. Venha para Jesus porque esse vício que você tem vai acabar. De fato, muitas coisas mudam quando nós viemos para Jesus. Você prospera porque você aprende a administrar as finanças. Você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. São princípios de Deus que você vai pondo em prática na sua vida. E claro, você vai prosperar porque agora você não gasta mais o seu dinheiro com bobagem. Você vai ser próspero porque agora você é fiel a Deus com as suas ofertas. E com isso você diz a Deus, eu confio na sua provisão, Senhor. Porque eu sou o que sou é pela graça do Senhor. Eu tenho essa capacidade porque o Senhor me deu essa capacidade. Eu não conquistei com meus esforços, é graça do Senhor. O Senhor colocou em mim uma mente sábia. Uma mente que quer progresso, não uma mente apática, uma mente que... eu sou um coitadinho. Eu não consigo, eu não posso. Não. Você veio para Cristo, você recebeu uma vida de poder. Uma vida de poder para submeter aos seus desejos, às suas vontades, à vontade de Deus.
E ao submeter à vontade de Deus, você vai tendo uma experiência com Deus, e você vai aprendendo coisas novas, coisas boas. E você então aprende a administrar os seus recursos, você aprende a confiar em Deus. Está enfermo, a primeira coisa que você faz, você ora a Deus. É uma vida diferente, totalmente diferente. O verdadeiro cristão manifesta a vida de Cristo, ama a Cristo e ama praticar os seus ensinos. Guarde isso. Vou repetir. Manifesta a vida de Cristo, ama a Cristo e ama os ensinos de Cristo. 1 João 1, 8 e 10. Lemos o seguinte aqui. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Coração quebrantado. Um coração quebrantado. Um coração que não se acostuma com o pecado. Um coração que é sensível ao pecado. O verdadeiro cristão, ele tem essa sensibilidade com relação ao seu pecado. Quantos crentes, quantos cristãos, eles estão tão permissivos com relação ao pecado, que eles não se sentem incomodados com ele. Uma mentirinha aqui, um olhar aqui, um escutar ali, um falar ali. Ainda que todas essas coisas estão contra a vontade de Deus, mas ele não se sente pecador. Ele não se sente que ele pecou. Ele se acomodou. Gosta de contar histórias exageradas. Se ele viu uma minhoca no chão, ele fala que viu uma sucuri. Uma mentirinha, né? Gosta de escutar músicas que não edificam a nossa vida, a sua vida. Fala palavras que nem ele sabe, mas porque o colega lá falou, ele está repetindo. Vive no modismo. Vive conforme o mundo, as coisas do mundo. Ele não sente sensibilidade pelo seu pecado. O verdadeiro cristão, ele é sensível. Pois o Espírito de Deus habita nele e alerta ele. Olha, sinal amarelo, cuidado, cuidado. Cuidado com o que os seus olhos estão vendo na internet. Cuidado com o que os seus ouvidos estão ouvindo. Cuidado com as palavras que você está aprendendo. Cuidado com as atitudes que você está tendo. Cuidado. É pecado. Faça como diz aqui a palavra de Deus. Confesse-o. Se arrependa dele. Confesse a Deus, você será perdoado. Mas reconheça que isso é pecado e que isso desobedece a Deus e que isso entristece a Deus. Peça perdão, se converta verdadeiramente. Pois se você não é sensível ao pecado, há uma dúvida de que realmente você é convertido. A marca do cristão é a confissão de pecados. O desejo em manifestar a vida que recebeu de Deus. Ter uma vida de arrependimento. Pequei, Senhor, contra Ti. Pequei, Senhor, contra meu irmão. Pequei, Senhor, contra os céus. Pequei, Senhor. Os meus olhos andaram por lugares que não deveriam. Pequei, Senhor, me arrependo. Me perdoa, por favor. Me perdoa, Senhor.
então você é sensível ao pecado. E essa sensibilidade ela vai aumentando cada vez que você aumenta a sua fé. Coisas que antes para você era comum, agora não é mais. Aquela coisa que antes te prendia, agora você fala, não, eu aborreço isso, eu estou sensível à voz de Deus, eu estou sensível a esse Cristo dentro de mim, eu não vou a lugares onde Cristo, Ele não se agrada. Eu estou sensível, algo está acontecendo dentro de mim, eu não suporto isso. Então isso é uma demonstração de que você é um cristão nascido de novo, que o Espírito de Deus habita em você, porque você é sensível ao pecado. 1 João 2,1 diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Porque nós vamos pecar. Enquanto nós vivermos neste mundo, nós vamos pecar. Não é normal na nossa vida o pecado. Por isso que ele diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, se acontecesse acidente, se acontecesse acidente na sua mente, que você pecou contra Deus ou contra alguém, aconteceu na sua mente, você nem falou, mas está na sua mente, Deus está vendo, Deus sabe, Ele é onisciente, Ele conhece, e aí o Espírito Santo fala para você, você pecou na sua mente, peça perdão logo, se arrependa, diz, não quero esse pensamento, eu não quero essa ideia na minha mente, eu não quero isso, eu não aceito isso, eu te repreendo em nome de Jesus. Repreenda na sua mente em nome de Jesus. Faça esse teste essa semana. Quando vier um pensamento estranho, quando vier um pensamento que não é segundo a vontade de Deus, e você sabe que não é, você diz na sua mente, eu te repreendo em nome de Jesus, eu não te aceito, eu não quero você dentro da minha mente. Experimenta esse poder, experimenta essa autoridade que o Senhor Jesus nos deu, em o seu nome, vocês vão expulsar demônios. Se você pode, no nome de Jesus, expulsar demônios, o que dirá de um pensamento? De uma palavra que você mencionou, que você falou, um conto, uma história mentirosa, e o Espírito Santo diz, você mentiu. Você vai dizer para Deus, Senhor, me perdoa. Então, se você é um cristão verdadeiro, você tem um novo relacionamento com o pecado. Que relacionamento é esse que você tem com o pecado? De amor ou de ódio? Se você é um cristão verdadeiro, você vai ter um relacionamento com o pecado de ódio. Eu odeio pecar. Eu estou sensível a essas coisas. Eu não quero pecar, eu não vou. Ódio. Vem aquela vontade, aquele desejo. Não quero. Em nome de Jesus, repreendo esse desejo, essa vontade. Use do nome de Jesus contra as suas ideias, seus pensamentos, suas vontades, seus desejos. Porque talvez você não tenha percebido, mas é um ser espiritual ali em tua volta, tentando te devorar. Mas quando você está sensível, você começa a perceber que algo anormal está acontecendo na sua vida. Você se sente triste, abatido, apático. É algo anormal. Tem alguém circundando você. E você diz, isso não é normal. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sai da minha casa. Sai de dentro do meu carro. Sai de dentro do meu negócio, da minha empresa. Saia. Eu não quero você aqui. Você não é bem-vindo aqui. E nós temos então um novo relacionamento com a palavra de Deus. Amor.
Oh, como eu amo a tua lei, dizia o salmista. Amor, amor pela palavra de Deus. O verdadeiro cristão, ele tem ódio pelo pecado, mas ele ama a palavra de Deus. São as minhas delícias. A palavra de Deus é luz. Ela ilumina a nossa mente. Ela esclarece, ela ilumina, ela tira as trevas da nossa mente. Ela tira esse lixo que muitas vezes nós estamos colocando dentro de nós. Ao ouvir, ao ver as coisas, tira da nossa mente. É luz, é lâmpada para os nossos pés. É como o mel que adoça o nosso paladar. Então temos amor pela palavra. E como é que eu demonstro amor pela palavra? No mínimo, estudando ela. No mínimo, lendo ela. No mínimo, meditando na palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Ah, pastor, mas que dificuldade, hein? Eu não tenho tempo. Nós tivemos uma mensagem completa aqui sobre tempo. Sobre o tempo. Temos sim, nós temos tempo. A questão é prioridade na nossa vida? Como cristãos verdadeiros, é prioridade na nossa vida a palavra de Deus? Se ela é um alimento para a nossa alma, e ela é de fato um alimento para a nossa alma, não para o nosso espírito, pois o nosso espírito é a vida de Cristo em nós, ele não precisa ser alimentado. Nós que precisamos nos alimentar da palavra, é a nossa alma. Ela sim precisa se alimentar da palavra. O espírito está pronto. Às vezes eu escuto pregações que dizem: o espírito precisa ser alimentado. Não. Eu vou alimentar alguém que é completo? Jesus dentro de nós é incompleto? Não. Jesus está completo, Ele é quem Ele é, Ele deu a vida dele, a vida perfeita, a vida verdadeira, a vida eterna, é completo. Ele não precisa ser alimentado. Quem precisa ser alimentado é a nossa alma. Para que a nossa alma expresse nas palavras, nas nossas ações, a direção do Espírito. Então você combate a sua alma com o seu espírito, com a sua nova identidade, com aquilo que de fato muda a nossa vida, que é a vida nova, a vida eterna, o novo nascimento, o novo espírito. E aí a importância de você entender a respeito da nova criatura, para que, utilizando-se do conhecimento da nova criatura, você combata a sua alma e a treine, a fim de que ela glorifique a Deus. Você já está salvo, verdade. Mas você precisa crescer. Você precisa amadurecer. Nós precisamos aumentar a nossa fé, nosso conhecimento. E isso só vem através da palavra de Deus. Mas cuidado. Tem muita coisa rolando na internet que parece palavra de Deus. Cuidado. Cuidado com os profetas que estão na internet. Você gosta de ouvir fulano, beltrano, ciclano? Gosta? Verifique na palavra se o que está sendo pregado, ensinado, falado, testemunhado está de acordo com a palavra. A palavra está aí, meus irmãos. Ninguém precisa ser enganado. Só se engana quem quer, pois a palavra está aí. Ela nos basta. Aqueles que são de Jesus desejam andar como Ele andou. Veja aqui, 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como Ele andou. Aqui ele não está falando de salvação por imitação a Cristo, hein? Cuidado. Ele não está falando de salvação imitando a Cristo. Não é isso que ele está dizendo.
Nós sabemos que a salvação é pela fé somente. É graça de Deus, e nós recebemos a salvação mediante a fé. Não confunda as coisas. Mas aqueles que são salvos desejam andar como Jesus andou. Você tem esse desejo de andar como Jesus andou? Ah, pastor, eu não sei como é que Jesus andou. Vamos ler os evangelhos. Vamos estudar os evangelhos para saber como Jesus andou. Ora, se somos cristãos, somos discípulos dele. Portanto, lemos os evangelhos para seguirmos os passos do nosso mestre. Andar conforme ele andou. Se nós, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Nós desejamos andar como Jesus andou? Se desejamos andar como Jesus andou, nós iremos progredir nesse andar. Iremos progredir nesse andar porque há uma promessa. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você não está sozinho para isso. Não vai ser seu esforço humano que vai fazer com que você ande conforme Jesus. Você recebeu uma condição especial para andar conforme Jesus. Você tem a vida dele dentro de você. Então, quem tem a vida de Cristo pode andar conforme ele andou. Não é algo que você vai conquistar por uma imitação, é uma imitação barata, né? Não. Mas você vai andar porque ele te deu uma condição de você andar como ele andou. Basta você conhecer. Enquanto aqui vivemos esse andar, não vai ser um andar perfeito. Saiba disso. Por causa do pecado que ainda nos rodeia. Por causa dessa natureza pecadora que ainda está em nós. Que não foi tirada de nós, no sentido de livrar-nos dela. Esse livramento do pecado e da natureza pecadora vai acontecer o dia que a gente for arrebatado. Ou o dia que nós fecharmos os olhos aqui para essa terra. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Porque tem muito crente aí esperando o arrebatamento, achando que vai viver até lá. Eu vou ver o arrebatamento. Quem sabe o dia e a hora? Ninguém sabe. Você sabe o lugar da fila que você está? Do seu último dia? Estamos numa fila enorme. Mas será que você está lá no começo, no meio, no fim? Você não sabe. Por isso é bom estar preparado. Por isso é bom você estar seguro de quem você é, de fato. Poder dormir com tranquilidade, em paz, dizendo: Senhor, se for essa madrugada aqui, maravilha, hein? Estou indo, tchau. Estou indo embora. Você tem essa segurança? Aliás, você tem essa esperança que alegra o seu coração de saber que o dia que você for, você vai ter um encontro com o seu mestre, com o seu Senhor, com o seu Deus. Paulo tinha esse desejo. Às vezes a gente olha para Paulo e fala assim: mas Paulo, que é isso, Paulo? Você diz que partir e estar com Cristo é melhor? Como assim, Paulo? Por causa dessa segurança, irmão. Por causa dessa certeza, partir e estar com Cristo é infinitamente melhor. Então o nosso amor por Jesus, o nosso amor por essa graça que nós recebemos dele, por esse amor que nós temos pela palavra dele, nos dá segurança, a vida eterna. É segura. Ninguém te tira. Agora tem uma outra característica que eu quero ler com os irmãos. Estou quase chegando ao final. Tem mais uma hora só, tá? 1 João 2, 9, 10. 1 João 2, 9, 10. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. E agora, hein? Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão
permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Uma das maiores evidências que nós encontramos nesse texto é de que alguém que nasceu de novo e pertence à família de Deus é o amor pelos irmãos. O texto está dizendo aqui, você ama verdadeiramente seu irmão, então se você permanece no amor, não há tropeço em você. Mas se você odeia seu irmão, você está nas trevas. Então você nasceu na família de Deus e você ama a seus irmãos, porque quem está levando o seu irmão, por mais defeito que ele tenha, é Jesus e não é você. Quem está levando você para o céu cheio de defeitos aqui é Jesus, não é seu irmão. Então podemos amar os nossos irmãos, é uma evidência da nossa salvação, de que somos cristãos, amar os nossos irmãos, independentemente se ele olha para você não com aquele olhar que você gostaria. Se ele te cumprimentou depois do culto ou não, você vai amar o seu irmão. É uma característica do novo nascimento. Jesus mostrou isso, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Provou o seu amor por nós. Você ama estar com o povo de Deus? Ama falar as verdades de Deus? Você ama estar nos cultos com seus irmãos e juntos adorarem a Deus e aprender da sua palavra? Você testemunha de Cristo e conta às pessoas o que Cristo fez por você? Opa, sim! Glória a Deus, aleluia, essas características são minhas. Oh, glória, porque eu amo meus irmãos, eu quero estar com eles, quero ouvir a palavra de Deus, quero crescer no conhecimento da palavra, quero dar testemunho da minha fé. Primeira João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Mundo aqui é todo o sistema anti-Deus. João ele fala anticristo. Anticristo. Anti-Deus. Contra Cristo. Contra Deus. Todo o sistema. E o cristão precisa estar atento porque para atacar você e eu, ele precisa ser bem habilidoso, não é verdade? O mundo precisa ser bem habilidoso. Ele usa de astúcia, ciladas, que só se escapam dela, que só aborrece ela, que só se afasta dessas astúcias, aquele que está firmado na palavra. Quem está firmado na palavra e entende a sua nova identidade em Cristo Jesus, ele está alerta. Ele está preparado para as ciladas. Uma cilada aqui, outra ali, outra ali. E você está preparado para elas. Você vai dizer não. Não a esse convite. Não a esse desejo. Não a essa vontade louca. Não, não e não. O mundo vai fazer de tudo para desequilibrar o crente. Mas saiba que você tem um poder dentro de você capaz de derrotar as obras do diabo. Você tem um poder incalculável dentro de você que é capaz de vencer as ciladas do diabo. Mas esse poder, ele só pertence
aos verdadeiros cristãos. Na nossa vida, tudo deve ser consagrado a Deus. Tudo, meus irmãos. Tudo deve ser consagrado a Deus. Inclusive, a nossa roupa. Ah, pastor, agora você vai falar sobre doutrina de roupa? Não. Mas a nossa vestimenta deve ser consagrada a Deus. Será que a nossa vestimenta, ela transmite sensualidade? Estou falando aqui para todos, para mim inclusive. A nossa vestimenta, ela transmite sensualidade? Pois se tudo deve ser consagrado a Deus, até o que eu visto deve ser visto. O que eu visto deve ser para a glória de Deus. É sério isso? A nossa roupa aponta para as nossas faces, onde a glória de Deus deve brilhar, ou para o nosso corpo? Temos que pensar nessas coisas. E tomar uma atitude. Se a sua roupa aponta para o seu corpo, ela é odiável a Deus. Como que é triste nos dias de hoje vermos essa questão da sensualidade tenha manchado a verdadeira pureza, a verdadeira beleza das pessoas. O verdadeiro cristão não ama as coisas do mundo, não segue seus padrões, seus costumes, seus modismos. Não segue, irmãos. Porque nós estamos aqui para ser luz, para iluminar as pessoas que estão nas trevas. O cristão verdadeiro, ele está aqui para isso. Para ser luz, sal dessa terra. Que o mundo veja que somos um povo diferente. Um povo que ama a Deus, ama seus irmãos, ama estar junto, ama a palavra de Deus, odeia o pecado. É sensível ao pecado. Sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Nós já fomos separados para Deus. Consagremo-nos para Ele em total obediência e submissão à sua palavra. Amém? Agora eu vou pedir uma coisa para os irmãos. Vamos voltar lá em Lucas capítulo 6. Eu vou encerrar com essa palavra. Lucas capítulo 6, verso 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Agora na sequência, 47. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Feche seus olhos. Amado Deus, nosso Pai, te louvamos, te bendizemos, Senhor, porque somos teus, porque nascemos de novo. Somos gratos por tão grande salvação. Somos gratos porque o Senhor nos colocou dentro do teu reino,
um reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Somos gratos ao Senhor por fazer parte do corpo do Teu Filho aqui nesta terra. Somos gratos ao Senhor porque o Teu Espírito Santo veio habitar em nós, fazendo de nós o templo, um templo. E somos gratos porque fomos selados pelo Teu Santo Espírito. Ninguém pode tirar esse selo. Ninguém pode apagar esse selo. Porque não há neste mundo ninguém maior do que o Senhor para fazer isso. E o Senhor prometeu que aqueles que o Senhor recebeu, ninguém pode tirá-los das tuas mãos. E sabedores dessa verdade, Senhor, ao meditar nessa palavra do Senhor hoje, que essas evidências de verdadeiros cristãos, elas fluam de nós, todos os dias da nossa vida, fluam de nós no nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos familiares, fluam de dentro de nós para alcançar outras vidas, que outras vidas vejam em nós cristãos, verdadeiros cristãos que refletem Jesus com as suas palavras, com as suas atitudes. Nos faça lembrar destas verdades todos os dias, Senhor. E nos perdoe, Pai querido, quando nós erramos o alvo, quando não fizemos o que tínhamos que fazer, quando não falamos quando tínhamos que falar, e quando não nos calamos quando devíamos nos calar. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa inclusive os pensamentos que oriundam a nossa mente, que estão ali tentando nos desviar do propósito principal da nossa vida, que é glorificar Seu nome, que é adorar o Senhor, pois para isso nós nascemos, que é para ser exemplo a outras pessoas de um verdadeiro cristão, que ama o Senhor, que ama os irmãos. Pai querido, trabalhe em nossa mente estas verdades, queremos nos lembrar delas sempre. Abençoa esta congregação, Senhor, estes amados irmãos que aqui estão. Abençoe para que a nossa vida seja uma vida consagrada ao Senhor, uma vida frutífera, uma vida que demonstre o fruto do Teu Espírito. Te louvamos e Te bendizemos, Senhor, pela Tua santa palavra. Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você ainda não percebeu que essas evidências estão na sua vida, se você ainda não tem percebido que essas características são suas, que você não consegue vê-las em você, você não detectou ainda essas evidências na sua vida, e você não quer sair desta noite na insegurança, você só vai poder desfrutar disso se você receber a vida eterna hoje. E o Senhor convida você hoje: vinde a mim, vinde a mim. Há alguém nesta noite que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e nesta noite quer fazê-lo. Nesta noite você percebeu o que é ser um cristão, e você falou: eu quero ser esse cristão, eu quero ser essa pessoa que reflete Jesus. Se você ainda não é, tome essa decisão hoje, não deixe para amanhã. Você não sabe em que lugar da fila você está, não fique na dúvida, não brinque com a roleta russa. Daqui a pouco o último tiro pode levar você para a eternidade longe de Deus, e de lá não tem mais volta. Se você foi tocado nesta noite, reflita nisso, confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém.